Fala, minha rapaziada, como é que vocês estão? Tô passando aqui no comecinho do vídeo pra deixar uns avisos aqui pra vocês, tá bom? Que vocês já devem imaginar quais são esses avisos, né? Por favor, deixa o like e vai se inscrevendo no canal. E se você puder também, faz um comentário, fala uma obra que você gostaria que fosse pro canal ou uma continuação dessa aqui. E por favor, hype o vídeo, porque isso ajuda demais o canal. Agora eu vou parar de enrolar, vamos pro vídeo. Tudo começa na cidade de Urbenstein, onde vivia um velho que se achava o máximo. Todos por ali o conheciam como aquele velho orgulhoso. Ele era um humano que só conhecia a magia de uma estrela. Mas ele andava por aí dizendo que era o arquimago. E se você duvidasse dele, ele começava a bater nas pessoas. Quem está contando tudo isso é o nosso garoto. Cabelo branco, olhos bem vermelhos, o garoto tem estilo. E foi com aquele velho que ele aprendeu magia, mas não por um motivo profundo. O velho era convencido e queria bancar o professor incrível, enquanto o garoto só queria aprender o básico da magia. O tempo passou, primaveras e verões, e o garoto continuava lá, sentado, com mana girando ao seu redor. O velho pensou, espere, será que esse garoto está começando a entender o fluxo de mana? Então o garoto abriu os olhos. Magia saiu de sua mão e ele conjurou uma flecha que se cravou em uma árvore. De longe, o velho ficou parado, suando frio, completamente atônito. E assim, um ano depois de começar a aprender com o velho, ele se tornou um mago de uma estrela. A noite cai, e o velho diz, escuta, garoto, você precisa saber que na capital, comparado com Urbanstein, tem gente muito mais talentosa do que você. Tem garotos da sua idade que já são estrelas de cinema. O que eu tô dizendo é, não se ache demais. Qualquer um poderia superar o que você está fazendo. Você provavelmente vai ficar preso em 2 estrelas de qualquer jeito. O velho sempre dizia que o mais importante era a sua linhagem, o seu sangue, esse tipo de coisa. O garoto só queria comer seu pão e sobreviver, mas não conseguia parar de pensar em como o velho falava da diferença entre pessoas como eles e os nobres. E a noite em que alcançou uma estrela pareceu estranhamente longa. No dia seguinte, estava chovendo, e quando ele voltou, encontrou o velho morto. Seu corpo estava coberto de hematomas, e era óbvio que alguém o havia assassinado. Quando o protagonista viu aquilo, imaginou que o velho tivesse se desentendido com alguém. Mas muito tempo depois, descobriu a verdade. O velho foi espancado até a morte por guardas, por ter sido pego roubando um livro de magia de 2 estrelas de um depósito. O protagonista não conseguia entender por que um velho como aquele, alguém que nunca teve ambição, faria algo assim. Mas, obviamente, nós sabemos o motivo. O velho se sentia péssimo ao ver um garoto pobre como ele com tanto potencial. Uma janela do sistema começa a aparecer para o protagonista enquanto ele diz que, infelizmente, o velho sempre falava sobre linhagem, e ele nunca teve nada parecido, nenhum sangue nobre correndo em suas veias. Mas então ele recebeu o sistema, dizendo que havia alcançado o despertar dos fundamentos da magia. Ele teve que escolher uma especialização em magia, e não podia alterá-la. E é nesse momento que o protagonista revela que talvez não precise de sangue nobre, pois não é deste mundo. Depois disso, passam-se 4 anos, e conhecemos Katia Flameartia. É isso que eu gosto. Tragam logo uma mulher. Ela é a antiga dona de uma casa que costumava ser importante, mas hoje em dia os figurões estão falidos. Por ser da nobreza, ela nasceu como uma maga de 3 estrelas, e por isso, era muito requisitada por mercenários. Como também precisava de dinheiro, começou a trabalhar como mercenária. E na cidade, ela conheceu nosso rapaz e acabou o contratando. E foi assim que ele aprendeu muito com essa professora nota 10, um pouco mais velha que aquele pirralho desagradável. Em alguma casa por aí, ela lhe diz, já que você nasceu com talento para magia, é normal sonhar alto, mas ganância em excesso só vai arruinar seus objetivos. Nosso garoto, meio sem jeito, apenas responde, certo, entendi. Então ela lhe diz para fechar os olhos e sentir a mana, para começar a perceber calmamente como ela é gerada. Só de vê-lo manifestar aquela pequena aura azul, ela diz que ele realmente tem um potencial interessante. Ela viu um bom potencial, já que ele não só tinha experiência prática, como também um controle estável. Ele abre os olhos e lança-lhe um olhar intenso, e ela parece impressionada e começa a gritar. Os homens no bar até se assustam, tentando entender quem está fazendo uma mulher gritar em um lugar tão barulhento. Enquanto o protagonista encara a própria mão, confuso, a mestra agarra seu puff e o puxa, dizendo a Derek para segui-la sem dizer uma palavra. As pessoas lá fora estão todas assustadas com os gritos enquanto passam. Ela leva o garoto para um beco à noite, mas pede que ele preste bastante atenção e o avisa que ele já sabe o quão orgulhosos são os nobres e quantos privilégios eles têm. Para eles, a magia é a maior bênção de todas,
e ele deveria começar a se preocupar com isso. É extremamente raro alguém que não seja nobre alcançar 3 estrelas, e quando isso acontece, é alguém que dedicou a vida inteira a isso. Então agora faz sentido. A magia que ele usou e te assustou a todos se chama alucinação auditiva. Isso fez com que todos ouvissem algo bizarro acontecendo, e era um feitiço de 2 estrelas, o que deveria ser impossível para um garoto de 14 anos, especialmente um plebeu. O protagonista diz que, mesmo com os riscos, Katia continuou viajando com ele, às vezes. Contava como era a alta sociedade na época em que ela vivia como nobre. 1 ano se passou e a mulher mais velha deixou o protagonista. Ela abandonou a criança. Parece que um certo conde Alvester a convidou para ser tutora particular, uma família poderosa na capital que não podia ser ignorada. Nem mesmo Katia, que gostava da sua vida tranquila de solteira com a criança, pôde recusar, pois tornar-se tutora de uma casa nobre tão forte era uma grande oportunidade. Quando ela foi embora, deu ao nosso prota um livro de magia de 2 estrelas de presente, e então passou-se mais 1 ano, e ele está indo embora. Ele deve ter aprendido tudo. Ele dominou tudo. O pequeno Pestinha. Ele diz que aos 16 anos já era um mago importante e não tinha intenção de parar, mas agora estamos na taverna dos Veldrin. O garoto está numa taverna aos 16 anos. A maioria das pessoas pensaria em pedir uma cerveja gelada, mas ele está lá para aceitar um emprego. O cara diz que o pedido veio do Duque de Duplain. Ele deveria saber o que isso significa. Derek, porém, está curioso para saber por que alguém assim se interessaria por pessoas daquele lugar, mas o cara simplesmente diz para ele parar de se preocupar com isso. São os Duplains. Eles gastam dinheiro como se não houvesse amanhã. Ele deveria estar feliz. Aí ele agarra o garoto e diz: "Vamos lá, aceite o emprego. Isso vai abrir portas. A gente vai ficar rico depois." Derek diz para ele falar logo. O que eles têm que fazer? O cara explica que não é nada sério, só subjugar uns monstrinhos. Trabalho fácil. O protagonista pergunta se ele tem certeza, e o sujeito responde que nobres não mentem. Por que daria uma missão aleatória e sem sentido? O protagonista percebe que tem algo errado. Por que uma família como os Duplain contrataria mercenários qualquer? Ele não é bobo, então diz que não vai fazer isso de jeito nenhum. Dê para outra pessoa. O cara pede para ele esperar, mas Derek diz para ligar para quem eles quiserem. Ele não quer esse trabalho estranho. O chefe explica que queria ir pessoalmente, mas disseram que precisavam de um mago, e ele deveria saber que quase não há magos no grupo mercenário. Ele chamou o garoto porque é o único em quem pode confiar, mas isso só faz Derek achar tudo ainda mais estranho. Por que precisariam de um mago para caçar alguns monstros? De qualquer forma, isso só o faz querer ficar de fora. De repente, ele pega algo arremessado pelo ar, e o cara diz que o Duque enviou uma moeda de ouro como adiantamento, e essa nem é a recompensa completa. O protagonista olha para o objeto, e então a cena muda para o mordomo e uma garotinha atrás dele, vestindo uma capa. São os clientes, e o patrão pede que ele os cumprimente. O mordomo quer saber por que estão enviando uma criança. Ele tinha grandes expectativas, mas aparentemente isso foi uma tolice. O chefe disse: "Den, espere um momento, esse garoto tem potencial. Ele é o mais durão que eu conheço." Mas o mordomo disse que de jeito nenhum vou colocar minha missão nas mãos de uma criança. Então a mulher se inclina e sussurra algo. Olha para a garota ao lado dela e pergunta: "Seu nome é Derek, certo? Então vamos lá. Vamos conversar. Estamos chegando ao Ducado de Duplain." Um gobrineto leva uma flechada no peito. O protagonista levanta a cabeça e corta a dela. Outro vem por trás, mas com um passo para o lado e um olhar frio, leva outra flechada na nuca. Então ele eletrocuta um deles só para irritá-lo sem motivo algum. Depois disso, ele se vira para o policial e diz que terminou. As pessoas que os contrataram estão todas ali, assistindo. Nada suspeito. Entendi. Interessante como você capturou tantos. E a garotinha está apenas sorrindo. Que isso? Você assistiu o vídeo até aqui e não se inscreveu no canal? Tu tá dando mole, hein? Agora deixa esse like aí, faz um comentáriozinho, se inscreve, hein? E dá like, seu safado. Lá vem os problemas na vida do protagonista. Estamos de volta à taverna. Uma mulher loira está furiosa, irritada porque Derek se tornou o capacho de um nobre. O patrão diz a Polinia para se acalmar porque o estabelecimento está cheio de clientes, mas ela responde que é estúpido um camponês tentar se envolver com qualquer tipo de nobre. O patrão diz: "Para você estar agindo assim, você deve não saber quanto ele recebeu." Ela diz que não quer saber. Nenhum dinheiro do mundo vale a pena se humilhar. Então ele abre a mão e ela pergunta: "O que? Eles nos pagaram com prata?" Ele responde que não.
Ela paralisa, subitamente animada, perguntando se era uma moeda de ouro, e imediatamente começa a implorar para lamber os pés do nobre também. Ela quer ser uma cachorrinha de colo também. O tempo passa, ela desmaiou, e o chefe pergunta como foi. O protagonista diz que nada de especial, só estava matando os gobritos. O cara pergunta, e acha estranho. Por que pagariam tanto para matar gobritos? Ele diz que não tem como saber, mas talvez estivessem mentindo. O chefe acha que é possível, mas Derek diz que tem certeza. A mulher vestida de empregada doméstica tinha mãos extremamente lisas. Claramente não era alguém que fazia esse tipo de trabalho. Ele começa a tentar descobrir o que está acontecendo, mas o chefe o chama pelo nome e diz: Derek, somos mercenários. Pare de se intrometer em assuntos nobres. Deixe-os viver suas vidas. Você fez o trabalho, recebeu o pagamento, está feito. O protagonista diz: certo. Ele acha que o chefe está certo. É melhor não duvidar muito, não se envolver em nada. Se o dinheiro estiver ganho, nada mais importa. Na cena seguinte, estamos de volta ao avião e o protagonista pintou a grama de vermelho novamente. Dessa vez, o chefe apareceu e já pediu 2 moedas de ouro. Disse que o garoto tinha se transformado numa máquina e estava gerando dinheiro para todos. Então o mordomo disse: garoto, Derek, você é muito habilidoso. Que tal um novo tipo de trabalho? O protagonista não entende muito bem. E o velho continua: bem, este trabalho paga 15 moedas de ouro. Antes mesmo de Derek saber do que se trata, ele já quer saber. Sim ou não? O protagonista nem hesita. Sim, vamos. Agora eles estão na carruagem. Olha só aquele castelo enorme. Eles chegam à mansão do Plain. O chefe aparece dizendo: este lugar é para gente rica. É uma loucura. O mordomo diz: antes de entrarmos, deixe-me apresentar-lhe. O chefe diz que não há problema. Por que se incomodar? Eles já se viram tantas vezes. Mas o velho ignora e se apresenta mesmo assim. Seu nome é Delon e ele é o administrador da mansão. Ele se desculpa por ter escondido sua identidade até agora, mas seu trabalho meio que exige isso. O chefe fica sem jeito, percebendo que o homem é mais importante do que ele pensava. Então, a mulher ao fundo se apresenta como Caterina. Ela é a governanta-chefe, a responsável por todas as outras. Enquanto o patrão se desculpa, envergonhado, o protagonista percebe algo muito suspeito. Aquela não era uma pessoa qualquer. Ele não era apenas o responsável pelo local. A mulher que enviaram era a governanta. Ele já suspeitava que não fossem pessoas comuns, mas isso era demais. Então, alguém começa a sair da carruagem. O chefe pergunta quem é. Ela puxa o capuz para trás, seus cabelos balançam e o protagonista fica em choque. Ela se apresenta como Exalin Eleanor do Plain e quer convidar Derek para ser o professor de sua irmã mais nova. E talvez eles possam ensinar a irmã mais velha também. O protagonista fica confuso. Espere aí, professor para nobres? Eu sou só uma criança. E você está me dizendo que tudo isso até agora foi só um capítulo? De volta do Plain. No próximo capítulo, a porta se abre. Alguém está chamando o pai e o irmão, Valerius, dizendo para virem ver aquilo. O pai pergunta: você não sabe se comportar com dignidade? Mas a criança responde: quem não tem dignidade é Daela, aquela empregada maldita. A criada já havia começado a agredir os servos dele. Valério lhe diz para falar mais baixo, pois está falando com o pai deles. Mas ele o ignora e diz ao pai que aquela criada inútil está destruindo os móveis. Até quando ele vai tolerar o comportamento estúpido dessa mulher? De repente, o boeiro se levanta, grita o nome dele e diz: chega, saiam vocês 2 da sala. Então alguém comenta que, mesmo que Daela seja um caso perdido, eles ainda têm Exalin. E é por isso que é melhor deixar Daela desaparecer. O pai diz que não foi decisão dele. Tentando entender a situação, aparentemente essa criada pertence a Daela, e Raed está lá causando problemas, dizendo que ela vai arruinar a família. Até que o pai, de repente, coloca a mão na cabeça dele e bate com o rosto dele na mesa. Cara, só pra você saber, ele já deixou claro pro garoto que ele não decide nada. Caramba, o Raeg não desiste nunca. Ele diz que não se importa nem um pouco. Cedo ou tarde, o pai deles terá que escolher. Pouco tempo depois, nosso garoto aparece, e ele não está sozinho. Essa garota de Exalin pergunta se ele já ouviu falar da irmã dela, Daela. Ele diz que só sabe que ela faz parte da família do Plain. Só isso. E ela responde, tipo, sim, ela é uma garota que eles mantiveram escondida do mundo. A porta se abre e Raeg entra com Valerius. Ele cumprimenta Exalin e pergunta como tem sido a vida em Alberstein. Ela diz que está tudo bem e agradece ao irmão pela preocupação. Então ele diz que conversarão mais tarde porque Raed está ferido. Derek, porém,
lança um olhar estranho ao matar o loiro passando. Ele também olha para o lado e vê uma empregada chorando. Então a cena agora na sala de estar, com o pai dizendo que é bom ver Ezaren bem. Ela o agradece por todo o apoio e diz que o menino ao lado dela é quem vai cuidar de Daella. O pai observa, sem parecer muito entusiasmado, como quem diz, ele vai deixar para ele resolver. Ela diz, tudo bem, eles estão ocupados, então já vão embora. Mas ele simplesmente vai embora, e você fica aí mesmo. O protagonista olha para trás, então o pai começa a escrever algo e diz, garoto, você é muito novo, 16 anos, não é? Ele responde, sim, majestade. O cara pergunta quanta magia ele conhece. Ele responde que conhece o básico do primeiro círculo. É claro, mentiroso. E o rei percebe imediatamente e diz, não minta para mim. Humildade não é uma virtude. O protagonista fica sem jeito ao ver a aura do cara emanando. Aquele cara era, no mínimo, um mago do quinto círculo. Derek pede desculpas por ter ofendido, e o rei diz que está tudo bem. Ele entende por que o garoto fez aquilo. Talento em excesso pode consumir seu dono. Ainda assim, a julgar pela idade e pelas roupas do garoto, ele não parece ser o tipo de tutor que o protagonista esperava. Ele admite ser apenas um mercenário. O rei diz que não há problema. Se Ezaren o escolheu, não dirá mais nada. De agora em diante, garantirá a ele acesso a qualquer lugar onde Daella esteja. A pequena criada o levará até lá, então suma daqui. Mas Derek diz que quer perguntar algo. O rei lhe diz para falar, então o protagonista diz que é um mercenário e que sempre termina os trabalhos pelos quais é pago. Mas Lady Ezaren fez um pedido muito específico. Ensine magia a Daella para que ela possa se tornar membro da alta sociedade. O pai pergunta por que ele está dizendo o óbvio. O protagonista responde que, por causa desse pedido, ele também precisará de um favor. O rei não entende, mas a cena corta para um OVNI girando e quase acertando a cabeça dele. A criada está se desculpando com a senhorita Daella, mas a garota diz que um pedido de desculpas não vai adiantar nada. Ela deveria ter sumido da vista dela agora mesmo, ou ela jogaria outra coisa na cara patética dela. Então, sim, claramente uma criança difícil. Enquanto tomavam chá, o pai perguntou por que ela escolheu aquele garoto, Derek. Não só poderiam ter escolhido alguém da nobreza de outra família, como também é estranho e raro um plebeu conseguir ensinar um nobre. Ela respondeu que já haviam tentado quase todos os professores talentosos do continente, e todos desistiram. Ela estava desesperada por alguém que pudesse usar. Já que ele é um mercenário, talvez ele saiba algo que os nobres não sabem. Quem sabe? Agora eu percebi que é o Jaeden. Eu o confundi com o pai da família por um segundo, e ele está dizendo, bem, o Derek só sabe algumas coisas porque sua antiga mestra era uma mulher de uma casa nobre, então talvez ele tenha potencial. Ezaren diz que, pelo menos, ele pareceu elegante e educado para um mercenário. Jaeden diz que ainda tem muito a aprender sobre como interpretar as pessoas. Ela realmente não sabe que Derek é um mago que cresceu nas ruas. Ele trabalha como mercenário há muito tempo. Será que ela pensa que ele ainda está vivo e recebendo missões só porque é gente boa? Então ele chega à porta e bate. Ninguém responde. Ele não gosta disso. Então tenta abrir a porta. Ele a abre e diz, oi, meu nome é Eric. Com licença, estou entrando. Ela ainda está de costas e pede para ele se aproximar. Ele se aproxima e, de repente, ela ri. Para piorar a situação, joga algo na cara dele. Ele nem sequer reage, permanece impassível. A menina pergunta o que ele está fazendo ali. Por que deixaram um rato de esgoto entrar no quarto dela? Então ela se inclina para a frente e diz que ouviu dizer que ele é um verme de rua. Ela pega uma cadeira, sobe nela como uma idiota e despeja um balde inteiro de água de esgoto nele, literalmente, para que ele se lembre da sua cidade. E ele continua sem dizer uma palavra. Ele está ali parado, silencioso e encharcado, como um nadador mudo. Ele a encara. Ela não gosta da reação dele. Então, ela lhe dá um chute no peito e ele cai como lixo, de braços cruzados. Ela tira o sapato, diz que ele fede e o atira nele. Espera aí. O que? Não. O que essa artista está fazendo mostrando o pé desse jeito? Quer ir para a cadeia? Alguém liga para o FDI e manda eles para a casa desse cara agora mesmo. E o pai dela nem sabe que deixou uma mercenária de rua cuidar da filha que anda por aí mostrando os pés. Essa garota nasceu na época errada. Hoje em dia, ela estaria ganhando bilhões mostrando os pés no OnlyFans. Ele está pensativo, olhando pela janela, lembrando do que o protagonista lhe disse. Ouvi dizer que o dial é difícil de consertar, então quanta autoridade eu tenho? O que eu posso ou não posso fazer? E aí, um tapa na cara. Droga. Ele arrasta como se ela fosse lixo.
O protagonista se aproxima enquanto ela está sentada, em choque. Ele diz para ela: levanta, desgraçada. Então, para vermos o que acontece, precisamos voltar 3 anos, quando ele era professor dela. Por coincidência, ele perguntou a ela: mestra, o que a senhora faria se tivesse que ensinar alguém ingrato e difícil? Ela respondeu que tentaria compreender a pessoa, suas dificuldades e acolhê-la. Ele disse que isso era idealista demais. E se o aluno fosse pior? Ela respondeu que a essência do ensino é guiar as pessoas para um caminho melhor. Se você não consegue fazer isso, só resta uma opção. Ele pergunta qual? E ela responde: medo. De volta à bochecha rosada. O protagonista diz que, de agora em diante, vai tratar todos com consideração e respeito, e ela sabe que ele não vai repetir a mesma coisa. Ela se levanta e lhe dá um tapa. Agora a coisa está virando uma guerra de tapas. Ela pergunta quem ele pensa que é, e ele lhe dá outro tapa. Ele avisa novamente que não vai repetir a dose. A briga começou, mas, pela expressão no rosto dela, parece que ela está gostando. Então, ela grita pelo mordomo, dizendo que tem um sujeito imundo batendo numa moça. O mordomo entra correndo. Minha jovem senhora, a senhora está bem. Então ele se vira para Derek e pergunta o que ele pensa que está fazendo batendo nela e o que acontece se o Duque descobrir. É nesse momento que o protagonista diz diretamente na cara dele: Sua Graça, o Grão-Duque de Plane, me deu total autoridade para fazer o que eu quiser. Posso usar qualquer método. O empregado olha para ela como quem diz pulo. E o loiro está basicamente pensando droga, estou ferrada. Pouco depois, Valerius desce o corredor furioso enquanto Hag lhe diz para esperar. Mas Valerius abre a porta com um estrondo, exigindo saber onde está o mercenário imundo. O protagonista aparece, como quem diz: e aí, qual é? Valerius tenta lhe dar um tapa. Você bateu na minha irmã. O protagonista diz para se acalmar. Minhas ações foram autorizadas pelo Grão-Duque. Hag diz que Valerius não deve se envolver. Zaren o trouxe para que Valerius não esteja em posição de julgar o garoto. Se o pai deles deu permissão, o que eles devem fazer? Mas Valerius apenas diz: Hag, você vai dormir. O garoto: você vem comigo. Vamos resolver isso agora. Hag se aproxima do protagonista e agradece. Aquela diabinha precisava levar uma surra. Ela é muito problemática. Agora minha irmã provavelmente vai te bater um pouco, mas não vai doer muito. Não se preocupe. O protagonista acena com a cabeça e se afasta. Hag fica para trás pensando por que esse garoto está se envolvendo em uma causa perdida. Ou será que não? Corte para uma boneca grande e Valerius abrindo uma porta. Ele explica que aquele costumava ser o quarto de Daella na residência principal, antes de ela ser transferida para aquele outro lugar. O protagonista vê um quadro. Valério diz que era isso que ela gostava de fazer. Ele a achava muito mais adorável quando estava pintando, mas ela nunca terminava nenhuma das suas pinturas. Ela sempre deixava espaços em branco. Então, do nada, ele diz: desculpe por ter agido de forma tão emotiva antes, e o trouxe para um quarto escuro apenas para se desculpar. Loirino, dá um tempo. O protagonista diz que não se importa, mas por que o trouxeram para cá? Valerius explica que Daella nem sempre foi uma garota que merecia apanhar, mas em algum momento ela ficou obcecada por ter sangue nobre. Foi por isso que ela foi expulsa e confinada àquela aldeia. Ele nem consegue entender o que a tornou assim. Enquanto Valerius fala sobre como ela não consegue dominar nem mesmo um feitiço de uma estrela, o protagonista começa a pegar os livros. Então Valério coloca a mão no ombro dele, implorando para que a salve. O protagonista diz: espere aí, parece que ela não desistiu da magia, considerando todas as anotações que deixou nesses livros. Ele deduz que são coisas da escola. Valério diz que era o que se esperava de um nobre. O protagonista olha para o lado, vê outra pintura inacabada, fecha o livro e diz: tudo bem, vou tentar. Mais tarde naquela noite, a garota está dormindo quando um balde d'água a atinge de repente e ela acorda assustada. O protagonista pergunta como ela consegue dormir numa hora dessas. Ela acorda furiosa, perguntando se ele está louco. Ele apenas diz para ela seguir-o, pois eles têm um lugar para ir. Ele arrasta e ela pergunta se ele perdeu a cabeça, tocando-a daquele jeito. Ele a leva para além das criadas, que nada podem fazer. Ele a leva para um campo, para o meio do mato, e a joga no chão sem piedade. Ela diz que não importa o que ele pense que vai fazer, nada vai funcionar. Ele diz que ela se recusa a ouvi-lo, que ele vai lhe contar um fato interessante, que não tem intenção de ensiná-la magia, que só gosta de bater em nobres. Ela fica tipo: o que? Sério? Ninguém me disse isso. Ele diz que é óbvio. Sofreu a vida inteira nas mãos de nobres. Foi por isso que decidiu se tornar tutor,
para poder usar isso como desculpa para bater em filhas de nobres. Nada é mais divertido do que isso. E ele está prestes a desembainhar a espada, dizendo que mal pode esperar para ouvir os gritos dela. Ela diz que ele está louco se pensa que vai se safar dessa. Ele diz ter certeza absoluta de que sairá impune, porque ela já estava prestes a ser descartada de qualquer maneira, e, na pior das hipóteses, ele paga com a própria vida, mas a essa altura ela já estará morta e não saberá de nada, certo? De qualquer forma, tecnicamente a vida dele não vale tanto quanto a de um nobre, então ele ainda sai ganhando. É como um jogo de xadrez em quinta dimensão, porque ele sabe que ela realmente acredita que os nobres são superiores, e ela se levanta pensando consigo mesma que vai morrer. Se aquele desgraçado a pegar, ela está morta. Então ela foge. Ela está toda arranhada, dizendo que precisa encontrar um lugar na floresta para se esconder. Depois correrá de volta para a mansão, pedirá ajuda e ele será quem morrerá no final. Mas então uma bola de fogo aparece. O protagonista está conjurando. Ela olha para trás, confusa. Era um feitiço de 2 estrelas. Como é que um lixo como ele consegue fazer isso? Ele sorri, sem hesitar, lança o feitiço contra ela. A bola de fogo erra por pouco e explode ao lado dela. Ela fica paralisada de choque. Ele diz que é uma pena ter perdido a primeira. No capítulo seguinte, ela ainda está correndo. Ela tropeça como uma idiota, cai como uma tola. Uma flecha azul é disparada em sua direção e ela se esquiva no último segundo. Ela percebe novamente que escapou por um triz. Enquanto isso, o protagonista diz que, na verdade, ela se move muito bem. É difícil acreditar que ela nunca sai do quarto. Ela fica correndo sem parar enquanto ele apenas observa. Ela está desesperada, se perguntando por quanto tempo mais terá que continuar se esquivando. Nesse ritmo, ela vai ficar sem energia e ser pega. Então ela olha para trás e o vê com a mão no chão fazendo aquela coisa azul. Na verdade, ele está tentando localizar algo, mas é difícil porque ela cresceu nessa floresta, e é a mesma floresta do desenho. Ele diz que percebeu pelo desenho que ela sentia a mana da floresta. Para ele, isso era prova de que ela estava descontrolada. Antes que ele pudesse terminar, ela o atacou com uma pedra. Ele desembainha a espada e a corta ao meio. Olha para ela e diz que está impressionado. Percebendo que não conseguiria escapar, ela decide contra-atacar. Essa foi a melhor decisão que ela poderia ter tomado. Uma pena que ela não tenha mais forças para fazer mais nada agora. Então, quais serão suas últimas palavras? Ela dá uma risadinha e pergunta por que ele acha que ela vai dizer alguma coisa. Se aquele sujeito desprezível quer matá-la, que a mate. Ela não vai ceder no último segundo. Aí ele pergunta por que ela é tão obcecada em ser nobre, e ela retruca: sem essa linhagem, o que nestou dela? Ela costumava ser durona e agora vai ficar toda dramática, toda chorosa, como se eu não tivesse magia. O protagonista já deveria ter sacado a espada e cortado a cabeça dela, só para mudar o ritmo da história. Mas não, lá está ela, caída no chão, querendo saber o que sobrou dela, se ela não é da sua linhagem. Ela está em espiral descendente. Ele apenas observa, e então sua aura se manifesta. Será que hoje é o dia? Ele ergue a espada e diz: é isso aí. Ele ouviu as últimas palavras dela. Adeus. E então vem o golpe. Ela está paralisada de choque, mas algo bloqueia a magia dele. Na verdade, não. Ele lançou alguma magia de gelo embaixo dela? Espera, estou confuso. Ela fez uma barreira de gelo e ele está a felicitá-la. E agora vai bancar o educado. Oh, parabéns, minha senhora. Peço desculpas pela minha ignorância, mas digamos que este foi o método que encontrei para despertar sua magia. Ela fica obviamente furiosa e, de repente, começa a chorar ali mesmo, entre os cristais, com a lua brilhando no céu. Um tempo depois, ele confirma: ela pertence ao estilo selvagem. Ela não entende muito bem, então ele explica que a maioria dos nobres aprende através da escola da disciplina. E embora ambos os estilos de aprendizado ainda envolvam magia, o caminho para dominar uma é completamente diferente do outro. Como ela tem um estilo ousado, estava se esforçando demais na teoria, e foi por isso que falhou. Tecnicamente, não se tratava apenas de usar a roupa errada. Era como tentar colocar um anel que nunca caberia no seu dedo. Ela pergunta como ele sabia que ela pertencia àquela escola selvagem. Ele diz que viu o desenho que ela fez. Isso deixou claro para ele que ela conseguia entender o fluxo de mana na natureza. E geralmente a maioria dos magos selvagens tem esse tipo de talento. Muito bem, vá em frente, levante-se. Você consegue andar. Dê um jeito. Bem, você conseguiu despertar a mana, certo? Mas o caminho daqui para a frente é longo. A partir de amanhã, vou te ensinar como manifestar sua mana da natureza. Ela o chama e lhe agradece rapidamente, como se não fosse nada demais, sem sorrir, apenas dizendo vamos logo. No dia seguinte,
Com o sol brilhando forte, ela acorda desejando manifestar sua energia. Por um segundo, a mana, e no seguinte, ela se transforma em fumaça. Imediatamente, ela abre a porta do quarto com um puxão e assusta a empregada. Querida, que derrama água por toda a roupa. A empregada entra em pânico porque sabe que vão obrigá-la a limpar o vaso sanitário com a língua. Ela está se desculpando, beijando o chão, mas a moça mudou. Ela passa por ela, também se desculpando, e diz para ela ter um pouco mais de cuidado. A pobre empregada não entende o que está acontecendo. Parece que ninguém vai usar a cabeça dela como desentupidor de rabo hoje. Ela continua andando enquanto as outras empregadas dizem: "Nossa, você não foi atingida. Que milagre!" Enquanto isso, o Harry Potter da vizinhança está dormindo. Então, ouve-se uma série de batidas fortes da porta. Ele pergunta: "O que é agora?" O mordomo se desculpa, dizendo que a jovem deseja falar com ele. Ela aparece, com as mãos na cintura, ordenando que ele explique como controlar a mana que ela manifestou. E quando Daelon ouve isso, fica estupefato. "Espera aí, ela manifestou mana? O quê?" Ela olha para o protagonista e diz: "Den, ele disse que a ensinaria hoje, então chegou a hora." Ele bate a porta e diz para ela voltar mais tarde. Daelon está muito emocionada e furiosa. Ela fica chutando coisas, gritando, e ele volta a dormir como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, o sol já nasceu de novo, e as criadas andam por aí em choque, tipo: "Vocês ouviram? Daela não está mais quebrando pratos a cada 5 minutos. Corre o boato de que ela manifestou sua magia. Será verdade?" Haig, o radar humano para fofocas, ouve o boato e imediatamente quer detalhes. "Espera, o que você acabou de dizer?" De volta ao barão. Ele perguntou: "Como assim? Minha filha despertou magia?" Valíria disse que sim. Todos os servos confirmaram. O barão disse: "Ótimo, que alívio." Mas Haig intervém: "Pai, não se empolgue muito. Ela acabou de despertar magia. Ela continua sendo um lixo." O Valírio manda ele parar, que ele deveria ficar feliz pela irmã em vez de insultá-la. O pai observa, e Haig diz que eles devem ter esquecido quão tirânica ela sempre foi. É um resultado muito pequeno, e nada deve mudar. Meu pai fica ali sentado, ouvindo, e não para de escrever. "O que você está escrevendo, afinal? Um livro de autoajuda?" Largue a caneta por um segundo. Mudança de cena. Sol brilhando forte novamente. A garota está na cama e o protagonista pergunta por que ela parece tão triste. Ela diz que não está triste, está furiosa. Ele diz que bancar a fofa assim não vai ajudar. Ela diz que não está sendo fofa, está furiosa. Ele manda ela parar de fazer beicinho, porque aprender magia tem etapas a serem seguidas. Ela se atira para cima, como quem diz: "Não estou brava." Então ela percebe o olhar dele e imediatamente recua, murmurando um pedido de desculpas. Ele se sente e diz que tentar usar a magia dela sem parar só vai exauri-la. Ele sabe por experiência própria que descansar é tão importante quanto estudar. E agora que ela descansou, é hora de aprender. Ela ainda está brava, tipo: "Tudo bem, vamos nessa de professora." Ele pergunta se ela quer o outro método. Ela se lembra da noite passada e obviamente diz que não. É melhor aprender do jeito normal. Ele explica que primeiro ela precisa aprender a manifestar magia. Só quando ela conseguir controlar a manifestação é que poderá dominar a primeira estrela. Mas para o estilo selvagem, você meio que tem que aprender do jeito mais difícil. É o tipo de ensinamento que você absorve através da liberdade, não da disciplina. É por isso que combina com ela. Ela pergunta o que ele quer dizer, e ele responde que a personalidade dela é um saco. E é exatamente isso que faz com que a afinidade dela seja tão alta. Ela fica vermelha como um pimentão e pergunta se ele está dizendo que ela tem talento. Ele diz: "Bem, já que ela ergueu uma parede de gelo durante a manifestação, provavelmente tem potencial." Ela imediatamente pergunta se isso significa que ela é uma gênia rara, daquelas que aparecem uma vez a cada dia. Ele responde que ter talento e ser um gênio são duas coisas completamente diferentes. Enquanto conversam, Hag está do lado de fora, observando com puro ódio. Na manhã seguinte, ela diz que está manifestando seus desejos, mas ainda não consegue controlá-los. Mais tarde, ela demonstra sentir um frio estranho na mão. O menino só quer ler. "Aliás, o que você está lendo? Esse livro não acaba nunca. Tem 15 páginas e, de alguma forma, leva 70 horas." Ao pôr do sol, quando ele finalmente consegue um segundo de paz, ela parece dizendo que já tinha mandado ele ficar perto da casa. Se ele for longe, como ela vai fazer perguntas? Ele diz que é exatamente por isso que está longe, para que ela não venha fazer perguntas.
mas ela diz que ele precisa saber que ela finalmente conseguiu carregar sua mana e que ele precisa dar uma olhada. A cena muda para Valerius. A porta se abre e o protagonista pergunta: "Está me procurando?" Valerius se sente e pergunta como Daella tem passado esses dias. O entediado responde que ela está progredindo muito bem. Logo ela dominará a magia de uma estrela. Então o loiro diz que a mãe dele está prestes a voltar. Pensando bem, essa família não tinha uma mãe por perto, não é? Valerius avisa que ela é, digamos, extremamente difícil de agradar. As pessoas da mansão podem até aceitá-lo, mas ela não vai gostar nada de vê-lo pobre. Derek agradece e pergunta se há outro motivo para ele tê-lo chamado. O loiro fica em silêncio, levanta-se e diz que é o próximo na linha de sucessão da casa. Por causa disso, ele tem responsabilidades para com todos os membros da família e precisa tratar a todos com sinceridade. Então ele começa a falar como se fosse um poeta. E considerando quão árduo é esse trabalho para a dignidade do coração humano que carrega tamanha profundidade, os pensamentos que se alinham são: cara, cala a boca e vai direto ao ponto. Até o protagonista pergunta qual é o ponto dele. De repente, Valerius se vira e dispara. Daella não vai mais brincar com ele. O protagonista não entende, e Valerius está praticamente chorando, dizendo que gostava dela quando era pequena e a convidava para brincar e tudo mais. Ele quer saber se existe uma solução. Será que Derek sabe o que pode fazer para reconquistar Daella? O protagonista está mais curioso para saber por que ele seria a pessoa certa para isso. Valerius diz que é óbvio que ela anda por aí gritando o nome dele o tempo todo, procurando por Derek. Derek. E ele até tentou fazer essas bonequinhas para fazê-la feliz. Uma boneca feia do inferno. Ele pergunta se isso não deixará sua irmã feliz, e o protagonista pergunta se ele está tentando amaldiçoar a garota. Valério quase chora. De volta à mansão, a mulher chega dizendo que ouviu falar do garoto. Aparentemente, eles haviam conseguido um tutor de magia competente. Ela é educada. Apresenta-se como Mariela da Ibel do Plainy. Se não for incômodo, gostaria de enviar um presente de agradecimento à família dele. E Derek responde: "Senhora, meu pai não tem um plebeu." Ela quase tem um ataque de nervos ao ouvir isso. Uma semana depois, Islin diz que tê-lo trazido para lá foi uma ótima escolha. Como irmã, ela queria passar mais tempo com Daella, mas tem coisas para resolver em Albasten, então deixa a menina aos cuidados do rapaz. Ele meio que aceita, e Jaden diz: "Derek, ela está depositando todas as suas esperanças em você." Deu uma resposta mais entusiasmada. Eles já estão na carruagem acenando em despedida, dizendo que mal podem esperar para ver o quanto ele ajudará Daella. E lá vão eles. Mas então Isin de repente se lembra de algo que havia esquecido. Ela se lembrou que a mãe estava voltando e se esqueceu de avisar o Derek que isso poderia ser um problema. Jaden pergunta por que isso seria um problema. Islin diz que a mãe deles é uma espécie de avatar. Não sei o que isso quer dizer. Mas a mulher irrompe na sala, corre até ele, bate com as mãos da mesa do pai, exigindo saber do que se trata essa história, de colocar um rato de esgoto para ensinar a filha dela. Mariela diz: "Você não entende. Estamos falando da Daella. Ela é uma garota incrivelmente preciosa." Ele tira os óculos como quem diz: "Você acha que eu gosto que ela tenha que aprender com um?" Mas todos os instrutores nobres desistiram. Então qual é a opção? Ela insiste que não se importa. Ele trouxe um sujeito nojento que se envolvia com mercenários. Ele diz que ela não tem ideia de como é difícil encontrar um instrutor de magia competente. Além disso, Derek foi recomendado por Islan. Ela cobre o rosto e diz que não importa. Ele precisa ter pelo menos as qualificações mínimas. Por que ele não trouxe o irmão? Fã? Ele estava ocupado antes, mas agora deveria ser diferente. Ele deveria estar disponível. Ele pergunta se ela está sugerindo seriamente que o comandante da defesa se torne um tutor. Ela deve achar que governar uma cidade é uma brincadeira, mas ela lhe diz que é perigoso deixar que a reputação e o prestígio da filha sejam destruídos também. Ele não percebe que o professor é a parte mais importante, e para o papel mais importante eles têm um plebeu. Então a porta se abre e a garota loiro sem vergonha entra. "Mãe, se acalma. Pelo amor de Deus, você veio aqui só para brigar." Mas a mãe manda Valéria embora. Esta é uma situação extremamente importante e eles precisam resolvê-la. O mais importante é se aquele mago realmente tem as qualificações necessárias para ensiná-la. Então Rig aparece atrás deles dizendo que concorda. A mãe parece animada e ele diz: um cara assim, um plebeu entre nobres, não é normal." É claro que, se ele tiver talento suficiente, Rig não veria isso como um problema. E é por isso que ele está pedindo ao pai para testar as habilidades de Derek. Se Derek puder ser derrotado em um duelo, o pai o interrompe, dizendo para ele nem tentar, e manda parar com essas ideias malucas.
mas Reed diz que então testará Dara. Valerius não entende. Reed diz que se Derek é realmente apto para ser professor dela, então ela deveria ter obtido resultados incríveis. Vou comprovar a competência dela em um duelo. Então ele simplesmente quer lutar com a irmãzinha do nada. Ela é mais nova que você. Qual é o seu problema? E aparentemente o pai permite. Por que Reed já estava saindo da sala enquanto Valerius gritava atrás dele? Reed, você está louco de desafiar sua irmã para um duelo. Reed se virou e perguntou se ele realmente achava que ela havia se tornado uma boa pessoa de repente. Ele devia ter esquecido tudo o que ela fez. Valerius respondeu que, mesmo assim, eles precisam se lembrar de que ela é a única irmã deles, do mesmo sangue. Então eles têm que se lembrar. Raigo interrompe, dizendo que o fato dela ser do mesmo sangue é uma maldição para esta família. Não só os erros dela já o afetaram, como, se ela aparecer na alta sociedade do jeito que as coisas estão agora, será ainda pior. Valerius parece exausto, como se estivesse se sentindo exatamente assim. Então Raigo começa a falar sem parar, dizendo que foi de ela quem passou dos limites desde o início. Ela teria se saído melhor apodrecendo naquela vila. Depois disso, Raigo fica tomado pelo ódio. Um pássaro pousa num galho, e ela abre a porta chamando pelo nosso rapaz, que se pergunta por que ela está ali tão cedo só para irritá-lo. Do nada, ela joga um papel em cima do livro dele e diz que se perder esse duelo, ele está demitido. Ele a olha de soslaio e diz, eu já ouvi. Considerando que Hyde é um mago experiente de uma estrela, vai ser muito difícil. Ela está furiosa e pergunta se ele não tem nenhum outro conselho para dar. Se ele não apresentar um plano, será demitido. Derek diz que é um mercenário. Ele aceita trabalhos e os conclui por dinheiro, nada mais. E quanto ao pagamento, ele já recebeu mais do que o suficiente, então não está mais tão interessado. Ela não consegue acreditar e pergunta se ele está falando sério. Uma semana se passa. Faixa hasteada. Estamos na arena. Sol escaldante, uns 21 graus, e todo mundo com cara de inverno. O protagonista está num canto, parecendo um gato abandonado, pensando majestade, você está aqui. Mas o pai só repara na estranha calma do garoto. Manter a calma numa situação como essa deixa bem claro que ele não é alguém que se possa subestimar. Ele não é o tipo de pessoa que vai apanhar e perder a garota. Tanto faz, ele também não se importaria. Enquanto isso, Hyde está tentando gerar expectativa lutando contra a própria irmãzinha. É extremamente constrangedor subir na telarena falando sobre como ele vai destruí-la completamente e fazê-la se arrepender de tudo. E ela também está subindo, de repente parecendo a Chapeuzinho Vermelho de um conto de fadas. Ela pergunta se ele realmente não se importa com o que vai acontecer. Ele diz que ela deve ter percebido que seu crescimento de mana está no caminho certo. Mesmo que ela ainda não consiga usar magia de nível 1 corretamente, não vai demorar muito. Ela deve se lembrar de que ainda tem sangue do Plane. Ela não entende o que ele quer dizer. Ele diz para ela se lembrar do que ele já disse. Para quem aprende da maneira mais natural, o estudo pessoal é o que importa, não alguém lhe entregando o conhecimento. De repente, ela desaba em lágrimas como se estivesse perdendo o controle, enquanto ele parece não se importar muito. Parece que ela ficou triste porque sabe que não é uma boa aluna, mas ainda assim queria continuar aprendendo magia com ele, não com qualquer um. Então o protagonista entra tentando puxar assunto com aquele ar de superioridade, dizendo que, claro, talvez não conheça a etiqueta de um duelo nobre. Ele nunca esteve em uma dessas, mas sabe exatamente como vencer uma luta, porque era mercenário. Basicamente, ele está oferecendo a ela uma maneira de lutar sem mana, eu acho. E ela começa a se lembrar de todos a criticando, chamando-a de mimada, o que é totalmente verdade. Eu também seria uma dessas pessoas, falando mal dela. Mas ela está determinada. E meu ódio por ela está dando força a essa garota. Então, aqui estamos. Ela aparece com seu visual vermelho característico, provavelmente escondendo algo. A história conta que hoje ela não era mais uma Dupli, mas apenas a Mona de Derek, uma maga trilhando seu próprio caminho. No próximo capítulo, o grande banner volta a aparecer. Ela se aproxima e fica cara a cara com Raed. Denen faz as apresentações do duelo. A regra óbvia: quem apanhar e chorar perde. Então vamos começar, sem enrolação. Mas não antes de eles aprenderem sobre o Círculo de Proteção, um acessório que se ativa imediatamente antes do usuário sofrer dano fatal e anula a magia do oponente. Então é isso que os nobres usam para duelar. O protagonista jamais imaginou que desperdiçariam algo tão raro, só para brincar. Como dura 10 minutos, Raeg quer terminar antes disso. E lá está ele, o cara que bate na irmã para parecer descolado, lançando um monte de grifo. Não consigo entender nada disso. Sua capa esvoaça, um braço se ergue,
Uma pequena esfera se forma. Raed pensa que é uma pena, mas terá que mandá-la de volta para aquele lugar. Adeus, Daela. Ele lança um golpe de vento contra ela. Ela simplesmente fica parada e faz algo que ninguém jamais viu. Um passo para o lado, e ela se esquiva. Limpo. Ainda mais louco está Raed, pensando: como ela escapou do meu ataque? Ele dispara mais 2, mas agora a garota se move como se estivesse em Matrix, escorregando para a esquerda e para a direita. Derek percebe que Raed tem algum talento, mas luta como um completo novato. Ele gasta uma tonelada de mana só para desviar a trajetória da magia e tentar acertar um golpe. Enquanto isso, Daela está apenas erguendo muralhas congelantes. Raeg não se impressiona, chamando-os de truques ridículos. Se uma esfera não funciona, o que você faz? Invoca 3. Essa é a solução. Ele vai explodi-la de uma vez e acabar com o duelo. Por trás do gelo, ela se lembra do protagonista dizendo: o combate de um mercenário é diferente do de um nobre. Não há nada de justo ou correto nisso. O objetivo é vencer. Não tem nada a ver com o que você treina. E você pode até ser criticado se vencer dessa forma. Mas é a única chance dela. Ela quer ou não? Ela diz que sim. E voltamos com a Chapeuzinho Vermelho. Raeg continua lançando seu combo de lua cheia e continua errando. Inacreditável. A história diz que existem mercenários que sempre vencem mesmo com menos poder, porque não lutam em duelos, mas sim em guerras. Raeg continua redirecionando seus ataques, mas ela continua esquivando. E a história diz que pessoas que estiveram em guerra sabem como usar todas as vantagens, inclusive a do campo de batalha. Para sobreviver, eles faziam o que fosse preciso, até mesmo explorando a imprudência de um oponente. Mais um de seus ataques se choca contra um pilar. Daela parece estar ficando um pouco cansada, mas Raed está ficando cada vez mais furioso. E então ele decide que é o fim para ela. Ele mandou uma bola giratória por trás. Acertou em cheio. Fumaça por toda parte. O protagonista não reage enquanto a mãe grita: minha filha, você sabe que isso está acontecendo por sua causa, não é? Ela ordena ao mordomo que pare imediatamente. A menina vai morrer, mas o pai manda ela sentar. A luta não acabou. Ela diz que é uma loucura. Daela acabou de levar um golpe mágico completo. Ele diz que ela deve estar bem, porque o acessório dela não ativou. Enquanto isso, ele observa o protagonista e diz que nem sequer piscou. Tipo, como você veria isso se ele está de costas para você? Ah, ele está de lado. Ok. Ele está impressionado com a calma do protagonista. Será que ele tem algum plano genial? Honestamente, não sei o que é mais constrangedor. O rei achar o protagonista incrível por causa da sua calma, ou Raeg tentar parecer descolado ao derrotar a irmã. Raeg tem certeza de que ela pegou a lâmina de vento. Então onde ela está? Ele se distraiu. Olha onde ela está. Ela pulou na plataforma. Quase foi atravessada com uma flecha na bunda. Ele recuou porque o instinto de sobrevivência falou mais alto. Então ele percebe: espera aí, ela está me atacando debaixo da plataforma. Pelas regras, se você estiver fora da plataforma, você perde, mas o mordomo diz que não. Ela ainda está na arena. Enquanto ela não sair dos limites, a luta continua valendo. Raed percebe que ninguém está acostumado com esse tipo de luta covarde, e percebe tarde demais, porque quase é atingido por uma enorme estaca de gelo novamente. Estilhaços de gelo voam para todos os lados. Ele percebe que ela vai continuar fazendo isso porque ele não consegue acertá-la lá embaixo, mas é obviamente humilhante que ela não esteja seguindo a etiqueta da nobreza. Ele olha para o buraco e lá está ela, como o ratinho, encarando com puro ódio. Ele diz que já viu aquele olhar em algum lugar. Era a mesma expressão calma que Derek tinha quando Valerius o agarrou pelo pescoço. Ele tem certeza de que sua irmã jamais teria bolado esse plano. Essa é a estratégia do Derek. Agora o membro mais constrangedor da família decide parar de fingir e diz: tudo bem. Ele entra na brincadeira. Lá na arquibancada, Miriel pensa: espera aí, a Daela se jogou debaixo da plataforma, daquele lugar imundo e empoeirado? O que você está fazendo, minha querida? Pare com essa brida agora mesmo, é vergonhoso. E então, basicamente, calem a boca. Vamos observar e ver o que acontece. Lá embaixo, o pequeno tatu amarelo está apenas observando o fluxo de mana. Raeg tenta lançar outro feitiço de cima, mas quase leva uma pancada na bunda de novo. Toda vez que ele começa a entoar um feitiço, quase é atingido. Então ele olha para o lado e vê um poste enorme. Daela percebe que o fluxo de mana parou. Ele deve ter algum plano, mas ela não se importa. No momento em que ele fizer qualquer coisa, ela vai atacar. Daela diz ao jovem mestre para não fazer isso. Raedo começa a agir como um personagem de Piratas do Caribe, tentando se pendurar no mastro, dizendo que dali ninguém consegue alcançá-lo. Lá de cima, diz ele, só resta uma opção.
Ele lança um feitiço dizendo que toda a plataforma será destruída, mas seu disparo atinge o pilar. Derek fica confuso. As coisas começam a quebrar. O pilar começa a cair. Ah, ok, ele está fazendo o pilar inteiro desabar sobre a plataforma. Ótimo, isso vai matar a irmã dele também. E o mais louco é que a mãe está preocupada com Raido. Ela realmente ama a filha. Fumaça, poeira. No meio de tudo isso, você consegue ver aquele rosto de rato. Raigo começa a se preparar, lançando mais uma daquelas flechas que o protagonista usou no capítulo 0. Mas a garota loira pressente o perigo, estende o braço para bloquear, só que está sem mana. Ela entra em pânico. A flecha ainda vem, quase a atinge na cabeça, erra por pouco. Ela se levanta para o lado e Rael ganha confiança. Quanto mais perto ela chega, melhor para ele. Mas ela diminui tanto a distância que acaba pisando no peito dele. Então agora ele está apanhando da irmãzinha. Ele cai de joelhos, constrangido. Ela chega a pegar areia do chão e jogar nos olhos dele. Pensei que ela fosse aproveitar o momento para chutá-lo na cara também, mas, em vez disso, ela opta por escalar. Raeg enxuga os olhos e percebe que, se ela está correndo agora, é porque está sem mana. É ridículo ela ir tão longe sabendo que não pode vencer. Mas tudo bem, essa luta é para provar o valor dela. E se for esse o caso, ele vai dar tudo de si como o irmão mais velho. Nunca vi alguém perder tanta aura. Ele sai do buraco com uma aparência patética. Até a Diela parece mais respeitável do que ele no final. Tem sangue escorrendo e tudo mais. E parece que ela está se lembrando do que o protagonista disse. Pense no uso de mana como usar um pincel. Você precisa reunir a mana ao seu redor para criar sua obra de arte. É isso que chamam de magia. Ela está ali, comovida por algumas palavras distorcidas daquele idiota. Ela fecha os olhos para se concentrar, a energia girando ao seu redor, repetindo para si mesma: mana é a tinta e magia é o pincel. Sinto mana fluindo para minha mão e é isso que usarei para criar minha arte. Ela está formando uma lança. Dylan e a mãe estão chocados. Essa é a primeira magia estelar. E Raid diz: você realmente conseguiu. Diela. Não sei se ele a respeita ou se ela está furiosa. A lança se forma diante dela. E ele também está conjurando algo. Ele está prestes a lançar uma tempestade sobre ela. Ele diz que atacará primeiro para garantir sua vitória. Diela lança seu ataque e ele responde com uma chuva de flechas. Uma atinge a outra em cheio. Explosão de energia no meio da arena. Toda a família em choque. No meio de tudo isso, há uma grande esfera de mana. Raeg e Diela estão ofegantes. Enquanto isso, o protagonista permanece, como sempre, completamente inexpressivo. E agora, que bom! Vamos voltar um ano para uma lembrança daqueles passarinhos com os bicos abertos, esperando para serem alimentados. Diela diz: meu Deus, recebemos uma carta da família Belmiardi. É sobre os encontros sociais. Como você quer que eu lide com isso? O pai olha pela porta e vê um fracasso que trouxe ao mundo. Diela sendo inútil como sempre. É só nisso que ele consegue pensar. Mas de volta à arena, ela está lá parada com uma barreira ao redor dela. Então, essa foi a barreira do colar que se ativou. Certo, o ataque dela atingiu Rair de lado. E, pela primeira vez, o protagonista abaixa a cabeça por um segundo, pensando que ela perdeu. A tagarela começa a chorar enquanto o pai observa de longe, e a mãe quer saber o que foi aquilo. Era para ser uma luta de magos, mas acabou em algo vulgar. Uma vergonha. Inaceitável. A mãe não para de falar. Aquele professor particular é inútil. Ele é blá blá blá. Mas o pai não está pensando em nada disso. Ele se lembra, talvez, de quando se apresentou como Raymond Oswald de Plaine, dizendo que era uma honra servir a Vossa Alteza naquela guerra. O homem caolho disse que era um prazer conhecê-lo. Ele ouvirá muito sobre o garoto de seu pai. Ele realmente tinha olhos cheios de ambição. Raymond apenas agradeceu. E agora, de volta ao presente, ele observa a garota chorando. O que ele vê de si mesmo nela? Ah, entendi. Ele percebe que o olhar dela se tornou mais intenso. Enquanto as criadas cercam a garota perguntando se ela está bem e dizendo que deveriam cuidar dela, ela simplesmente as afasta com um tapa e sai andando. Ela se aproxima de Raeg sem nenhuma aura. Ir apenas diz que ela lutou muito bem. Sério, só isso. Ele diz exatamente isso. E ela continua andando. As criadas tentam levá-la de volta para o quarto, mas ela segue para outro lugar. Ela vai procurar o garoto, Derek, que, como sempre, apenas a encara sem expressão. Então ela leva a mão ao rosto, começa a chorar e diz que perdeu. Ela até pede desculpas a ele. Então, ele vai ser um cara decente ou vai ser um tipo frio e calculista? Ele se levanta e diz que está tudo bem. Perder faz parte do processo. A frustração nada mais é do que um passo para se tornar mais forte. E, meu Deus,
Ela chora de novo. Pare de chorar, garota. Você já perdeu. Todo mundo sabe disso. Chega. Vamos lá. Protagonista. Dê um tapa nela como você fez no primeiro dia. Aí a mãe dela aparece. Ai, minha filha, seu joelho, de ela. Olha só para você. Você passou por tanta coisa. Está tudo bem. Nós vamos cuidar dos seus ferimentos. De ela agradece e sai com as criadas. E sua mãe enxuga as lágrimas e vai perturbar meu protagonista. É claro. Ele olha para trás e lá está ela. Seu plebeu imundo. Você tem ideia do que fez? O que você ensinou a ela? Essa magia de uma estrela? Toma essa bofetada. Ela continua. Ensinando esses truques sujos. Você está arruinando minha família. Outro tapa. Lixo como você não merece isso. Ela está humilhando ele enquanto o pai se aproxima, apenas observando. Até que Raymond dá um tapa na cara dela e diz que ela é que está sendo vulgar ali. Ela fica completamente desesperada. Como assim? Eu levei um tapa por causa desse plebeu. Ele diz que sim, o rapaz é um plebeu, mas também é o tutor da filha deles. Que pai tem o direito de tratar o tutor do próprio filho dessa maneira? Ele se vira para o protagonista e pede que ele perdoe Mariela. Porque cada um neste mundo tem sua própria maneira de demonstrar amor pelos filhos. O protagonista, com as bochechas ainda coradas, diz que não é nada demais. Raymond se vira e diz, então eles têm algo para conversar em particular. Eles saem andando enquanto Mariela fica ali parada, furiosa. Obviamente, no escritório do pai, ele diz que o protagonista tem guiado o crescimento de Diela de uma maneira admirável. E, como chefe da casa, ele quer que o menino receba uma recompensa à altura de seu trabalho. O nível mais alto de magia possível para uma pessoa comum. Ele tem algum interesse em magia de 3 estrelas? O protagonista pensa que esse cara está dizendo exatamente o que ele quer ouvir. Esse é o pequeno talento de um mago de 5 estrelas, mas o protagonista não sabe qual é o seu verdadeiro objetivo. Então ele não vai perder a chance, claro, mas aí o cara basicamente o atrai para uma armadilha. Você a ensinou bem aquela magia de nível 1. Mas isso está longe de ser suficiente para a alta sociedade. O protagonista acaba com isso. Eu sei, mas há muitas pessoas indo plane que podem ensiná-la. Ela aprendeu o básico. Agora ela só precisa continuar aprimorando. Raymond diz que não quer uma instrutora para ela. Ele quer um mestre. E o menino nutre uma ambição que pessoas comuns nem deveriam ter permissão para ter. Ele precisa entender o quão ofensivo isso é para a nobreza. Raymond estava deixando passar porque Derek é talentoso. Espere aí. Raymond percebeu que o protagonista queria ir além das 4 estrelas. O garoto tem grandes ambições. E isso assustou o protagonista? Não entendi. Então Raymond diz que se o garoto tem intenções assim, ele não pode ficar nesse lugar por muito tempo. Obrigado. Vamos sair dessa casa logo. Estou farto dessa loira irritante. Vamos ajudar a irmã mais velha. Imediatamente, Raymond pergunta se ele está pronto para ir. O protagonista diz que sim. Raymond responde que sua ambição é óbvia, mas que ainda precisa ensinar um pouco mais a Diela. Assim, toda a conversa volta ao ponto em que Raymond oferece novamente o livro de 3 estrelas, a mesma isca do próximo capítulo. Enfim, ele aceita. E aqui estamos. Ele abre a porta, caminha pelo corredor, pega um livro e começa a folheá-lo. Que curioso! Ele está chocado porque pessoas comuns podem passar a vida inteira tentando conseguir um livro de 2 estrelas, como aquele velho que apanhou e morreu no começo. Enquanto isso, esta biblioteca está repleta de livros de 3 estrelas. Pelo menos agora temos um motivo para estar nesta mansão. Pauline, a amiguinha loira, deve estar com saudades dele. O idiota. Ela ficaria louca se descobrisse que ele está num lugar como este. Na cena seguinte, essa garota irritante está se achando porque agora é uma maga de 1 estrela. Assim como nós, o protagonista não liga. Ela fica importunando ele. Eu sou uma Muna incrível. Alcancei um novo nível. Como você pode não se importar? Ele continua indiferente. Diz que é bom que ela tenha se recuperado e que agora eles podem voltar a treinar. Além disso, da próxima vez que ela lutar, seria bom se ela não chorasse tanto. Ela se senta sem jeito e diz que era apenas um cisco no olho. E que só entrou cisco porque ela achou que o protagonista seria expulso depois que ela perdesse. Ele ignora novamente e apenas diz ótimo. Já que você está motivado, vamos para a próxima lição. O cabeção se anima e diz que eles vão se concentrar em novos feitiços de 1 estrela. Ela quer aprender flechas humanas, algum tipo de encantamento, lanças de gelo, chuva de gelo, mas ele diz, como sempre, que será manifestação de mana. Ela pergunta por quê. Eles não iam aprender coisas de 1 estrela? Ele diz que sim, manifestação de mana de 1 estrela é a base mais importante. Ela fica decepcionada e diz tudo bem, se ele diz isso. Agora que penso nisso, você já viu aquele meme do homem performático?
O cara que vai ao Starbucks e fica sentado com a mão no queixo lendo um livro para as garotas pensarem que ele é intelectual. O protagonista é exatamente assim, e é engraçado que antes ela jogava água nele e o insultava, mas agora ela é toda obediente. Ainda assim, ela se mostra otimista, dizendo que não tem problema se ele diz que esse é o próximo passo, que ela vai praticar, e prática. A noite cai e ela está exausta. Ele comenta que ouviu dizer que ela vai ficar muito ocupada. Serge diz que agora ela também terá aulas de etiqueta. Coisas de bom tom. Ele diz que ela deveria estar animada. Agora que ela alcançou uma estrela, finalmente terá a verdadeira educação que os nobres recebem. Ela começa a listar as matérias: botânica, costura, história, etiqueta, línguas estrangeiras. Meu Deus, sinceramente, se eu fosse ela, também estaria furiosa. Por que aprender tudo isso? Podia aprender, sei lá, bola de fogo, parede de gelo, muito mais legal. Basicamente, ela diz isso ao protagonista, e ele responde que então ela pode fazer isso, basta aprender magia. Como ele está contratado há algum tempo, ela tem a vantagem de poder colocar a culpa de tudo nele. Ela acha arriscado porque, mesmo que o pai dela reconheça o rapaz, a mãe continuará criando problemas e mais cedo ou mais tarde, ele será expulso de casa. Ele diz que ainda não consegue entender por que a mãe dela quer que ela seja fraca. Daí ela explica que sua mãe provavelmente tem medo de que ela se torne uma mercenária.